Olá, tudo bem? Tu te perguntas às vezes como teu corpo pode ser tão pequeno e limitado quando a tua mente consegue ir a tantos lugares, percorrer distâncias tão grandes, criar mundos e destruí-los de acordo com o teu humor de momento. Tu anseias então pelos sonhos, pelo mundo dos sonhos, uma vez que lá tu te sabes livre das amarras da causalidade. Nos sonhos, afinal, vives situações que te parecem interditas para sempre no mundo desperto. Conversas com pessoas que nunca poderias encontrar na vida real, és herói, vilão, rompes a barreira aparentemente intransponível da causa e do efeito. Te sentes livre, enfim. Quando acordas, porém, a necessidade de voltar às obrigações medíocres do dia a dia parece ter tediosa, um fardo. Gostarias então de realizar no mundo, de vivenciar no mundo experiências tão libertadoras, mas não podes, porque se tem uma coisa de que podemos acusar o mundo real é de ser previsível, prisioneiro da causa e do efeito. Uma coisa se segue a outra num ritmo quase matemático. O encanto, a fantasia parecem quase inteiramente infensos a um mundo onde a principal ocupação da totalidade dos seus habitantes parece ser postergar ad infinitum o momento de se livrarem dele. Porém, quando despertas completamente, despes-te pouco a pouco do teu pessimismo. O mundo dos sonhos te espera tranquilamente dentro da tua mente, do teu inconsciente. Porque acordado tu também percebes que podes sonhar, criar mundos, como o único verdadeiro demiurgo que existe. E aí tu entendes que a mesma coisa que te permite viajar pelo mundo dos sonhos te ajuda a suportar o tédio do mundo real estando bem desperto. E aí tu ficas feliz por ter uma mente bem presa, dentro do teu corpo. Não existe, até onde eu sei, explicação definitiva sobre a consciência humana, a mente humana, sobre o que efetivamente seria. Então temos que nos contentar com o que parece ser a explicação mais razoável à nossa disposição. A consciência humana é só um estágio mais avançado da consciência animal. Pelo que sabemos, inúmeros outros animais têm nível mais ou menos avançado de inteligência, e alguns até um certo grau de autoconsciência. No homem, porém, parece quase incontestável que temos o exemplo de uma consciência superior aos demais animais, pelo menos no que tange ao que o espírito humano consegue conceber, no quanto ele consegue confabular. Isso ajuda a explicar não apenas como chegamos a criar uma concepção onde todos os animais estão sujeitos à vontade do homem e, em contrapartida, outra, onde o homem é tão prisioneiro da lei da causalidade como todo e qualquer outro animal. Porque é do nosso espírito a tendência de perder o freio e se jogar no meio dos conceitos, do meio do mundo das ideias, como um glutão. Então, de repente, ele pode ver o espírito, agora com E maiúsculo, em toda parte. Tudo é espírito, tudo é espiritual. Não precisamos mais buscar o espírito, nem o absoluto, porque eles já estão em todo lugar. O ideal está na Terra. O mundo é espiritual na essência. Vivemos na eternidade. Mas eis que de repente a mente muda de curso e resolve contemplar a história. E a história aparece não como parte de um ideal, mas como realização de facto de forças antagônicas que se combatem, transformando-se com o tempo umas nas outras. Tu chegas à dialética. Mas tua mente vai além, porque tais conceitos não parecem dar conta da tua mente, não conseguem dar conta de ti. Então percebes que podes chegar facilmente ao ponto de negar tudo, toda a realidade, descortinar a ilusão, o véu de Maia, da mesma forma como podes afirmar tudo. És um nihilista e um demiurgo ao mesmo tempo. Como consegues fazer tudo isso sem jamais sair do lugar?
porque tens uma mente. E aí percebes a vantagem de esta mente estar presa neste corpo. Porque se o mundo das ideias está em nossa mente, então os homens que o criaram pouco a pouco, nossos mestres, Platão, Aristóteles, Aquino, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Wittgenstein, Heidegger, Sartre e Foucault, também estão todos na nossa mente, há demais de estar em nossa estante. São todas ideias fixas que temos sobre o passado do pensamento humano. E só ganham algum grau de materialidade na medida que precisamos usar suas ideias no nosso presente bem concreto. Isso explica como todos esses grandes homens, assim como todos os demais gênios da ciência e da arte, Leonardo, Newton, Einstein, Romero, Tolstói, Dante, Poe, Wagner, Van Gogh, etc., no momento parecem totens pairando diante de nós, exigindo reverência. E no outro aparecem todos prostrados a nossos pés. Isso é possível na medida em que nós nos colocamos no mesmo nível de todos esses homens, usando suas ideias e o produto da sua imaginação a nosso serviço, a serviço da nossa causa, de acordo com nossa conveniência. Do contrário, eles perdem toda a utilidade para nós e viram apenas um nome a mais na nossa estante. O que nos dá esse nível de arrogância, derrubando o grande Platão de seu altar e colocando-o ao rés do chão? Nossa mente. E ele e todos os outros têm que se dar por felizes de ainda terem tal utilidade, porque podemos simplesmente ignorar todos e recorrer apenas ao, digamos assim, lado mais humilde da criação humana. Quando te sentes sentado nesse círculo e vês todos os grandes pensadores e escritores desfilando diante de ti, oferecendo-se à tua contemplação como alimentos numa mesa farta, vês como a República de Platão se junta ao Capital e também à interpretação dos sonhos, ao Siddhartha, ao Castelo, aos Noivos, à Guerra e Paz, ao Ulisses, ao Grande Sertão e tantos outros como meros produtos da imaginação, da mente humana. Existe por aí uma ideia, um ideal que vê a mente humana, a imaginação desenfreada dos homens, como o maior problema de nossa espécie. E essa ideia leva ao ideal de supressão da mente humana em toto, considerando que só máquinas podem ser felizes porque só elas têm a frieza de encarar o mundo sem as mil conjecturas, as elucubrações nas quais o homem se perde. Temos que nos dar por felizes de tal ideia ser apenas mais um dos tantos produtos da nossa imaginação. Porque aí, como todos os outros ideais, eles barram na mesma barreira intransponível, a nossa materialidade, o nosso corpo. É o momento que nos damos por satisfeitos por sermos espíritos, mas espíritos num mundo material. A humildade que tu chegas quando contemplas a vastidão do mundo, o lugar ínfimo que tu ocupas nele, pode te imbuir também de certa humildade salutar, quando tu brincas com as ideias, porque aí extrais sabedoria de qualquer lugar, de Platão ou do teu vizinho, de Stirner ou Sting. Aqui, por exemplo, eu correlaciono o capítulo de Besessenen, do único e sua propriedade, que pode ser traduzido como os possuídos ou os possessos, com a letra da canção Spirits in the Material World, do antigo grupo de rock britânico The Police, que se encaixa à perfeição na ideia que quero trabalhar neste vídeo. Porque toca naquilo que eu entendo como o drama existencial humano par excellence. A impossibilidade de conciliar nossa realidade no mundo material com nossos ideais, com os ideais que criamos para nós e para a humanidade. Porque se nós temos uma mente, também é verdade que essa mente está presa dentro de um corpo. E esse corpo funciona como uma barreira intransponível, não apenas para a nossa mente, mas também para a ingerência de outras mentes sobre a nossa.
Se quisermos manter um nível tolerável de razoabilidade e racionalidade no nosso intercurso com o mundo, temos que partir de um ponto sólido e deixar para lá a miríade de hipóteses que se criaram ao longo dos séculos para explicar a existência humana. Porque aí entra em cena a imaginação. Como eu já disse, a imaginação só encontra uma barreira sólida quando se percebe presa dentro de um corpo. Esse corpo, outro assim, se percebe preso num mundo que ele não pode mudar, porque isso está muito além de seu poder, de sua capacidade. Então se volta para si mesmo, para sua mente, se vingando na sua imaginação como demiurgo ou como nihilista. Mas a barreira intransponível de um é a barreira intransponível de outra. Então nosso corpo e nossa mente conseguem sim chegar num acordo. E percebemos que isso é o melhor que podemos fazer. Nos assumimos como seres de carne e osso que somos e ainda assim temos lugar para toda a nossa fantasia. Poderia alguém perguntar, numa visão de mundo tão crua, onde está o lugar para o sonho, para a imaginação, para a fantasia, para a poesia, o romantismo, a literatura? Onde sempre esteve, na nossa mente. Gosto de Tolstói, Dostoiévski, Kafka, Hesse, Dumas, Machado, como qualquer outro. E na medida que me coloco no mesmo nível de todos eles, eu os aprecio ainda mais, porque minha inteligência completa as lacunas ou imperfeições que eu detecto em suas obras. Se todos os homens à minha volta rejeitassem ex abrupto a literatura, eu ainda assim tentaria guardá-la só para mim. Porque a mente dos outros funciona para mim como um exemplo do que a minha mente pode fazer. E pode fazer mesmo irremediavelmente presa dentro desse corpo insignificante. Assim se entende como tu precisas da tua dose diária de fantasia. Que vemos emergir a necessidade, de se adotar aquele ponto de partida que eu falei, ponto de partida razoável para explicar nossa situação que é aparentemente paradoxal, nesse mundo que nós vivemos. Nós temos que partir do pressuposto que este mundo existe, e existe de forma material, assim como nós existimos neste mundo de forma física, material. Por que a necessidade? Porque do contrário nós nos perdemos no mundo das ideias. E o mundo das ideias é como o papel, aceita tudo. Pode se arguir, mas a visão científica de que o mundo material existe não é apenas uma ideia a mais na nossa cabeça? Sim, claro, mas é uma ideia universalmente aceita como razoável, assim como a ideia de que nossa mente está presa ao nosso corpo, nascendo, desenvolvendo-se e, até prova em contrário, morrendo com ele. Até aparecer outra explicação razoável, que não seja quimérica, temos que nos contentar com a melhor que tivermos. Pois bem, o homem tal qual concebido por Stirner, primeiro se percebe existindo no mundo, depois percebe que sua mente lhe concede a faculdade de se adaptar a esse mundo, criando paulatinamente conceitos que ajudam a explicar o mundo e a torná-lo tolerável para a existência, para a vida nele. Mas com o passar do tempo, ele perde as estribeiras da imaginação. Embora sua mente permaneça presa em seu corpo, ela começa a se imaginar separada do seu corpo. Então o homem começa a criar não apenas visões de mundo diferentes daquilo que ele vê na realidade factual, mas visões de si mesmo, onde ele aparece ora como um verme insignificante, ora como a coroa da criação. O que explica por que coexistem no mundo pacificamente, claro, já que subsiste sempre a necessidade egoísta de lucro, por trás de qualquer sistema. Ideias tão visceralmente antagônicas como a de que o mundo foi criado para o homem nele viver e a de que o homem é o refúgio da criação, responsável por todas as desgraças que afligem esse planeta, da morte dos golfinhos às calamidades naturais. Passas num segundo das belezas do ideal à feiura da história. Parece que é quase impossível encontrar sistemas que usem como princípio basilar para explicar o mundo a necessidade de ponderação, de equilíbrio, para que não nos sintamos perdidos entre uma ou outra visão de mundo
fatalista e deprimente. Ainda bem que temos o recurso da sensatez, que nos ensina a ver todo e qualquer sistema como a criação do nosso espírito. E no mundo, todos esses sistemas, todas essas visões de mundo coexistem mesmo sendo antagônicas. Por quê? Porque são meras ideias, instrumentos de mentes humanas para se chegar a um fim. Não tem qualquer substância palpável, por exemplo. Tenta de algum modo entender o que faz o homem ser a coroa da criação, quando nada em seu comportamento básico o difere de qualquer outra espécie animal. E verás que teu esforço é de balde. Ou tenta entender como o homem pode ser o responsável pelo fim desse planeta quando ele é, em essência, um produto desse mundo, vivendo onde este mundo permite que ele viva, pelo tempo que este mundo permite que ele viva. E esta situação que ajuda a explicar o nosso comportamento essencialmente egoísta no plano individual, muito embora possa se arguir que somos meras engrenagens para a perpetuação da vida neste planeta. Como queiras. É aquilo que eu já disse. No momento estamos no absoluto, fazendo parte dele. No outro somos títeres da roda da história. E somos uma outra coisa na nossa mente, porque no mundo material somos sempre a mesma coisa. Mesmo que não saibamos definir à perfeição o que seja essa coisa. Quando voltamos, do mundo dos sonhos ou do mundo das ideias, percebemos o quão razoável é a visão do homem como apenas mais uma espécie animal. E percebemos que nossa espécie faz, no plano geral, a mesmíssima coisa que nós fazemos no plano individual: sobreviver. O homem, tendo esse poder de criar ideias, sendo dotado de um espírito, planta o espírito em todo lugar. Não apenas vê o espírito em todo lugar, mas imagina também que as coisas imóveis, sem vida, têm um espírito também. Coloca espíritos nas plantas, nos animais, tenta colocar essas coisas em uma dimensão maior, tirando-as da pura materialidade, Começando, assim, a longa história das possessões demoníacas que garantem o sustento de médiuns, de padres exorcistas, até hoje. Como se vê o espírito em todo lugar, apenas as coisas do espírito passam a ter valor, do que decorre nossa indisposição em aceitar nossa natureza animal até hoje, 160 anos depois de Darwin. Concebendo o espírito como uma coisa fora de si, parece-me óbvio que o homem não aceitará nenhuma visão de si mesmo que não seja idealizada, que não seja uma ideia, seja boa ou ruim, o Deus ou o verme. Porque a carne, a mera matéria, parece pobre demais para um ser que consegue imaginar todos os mundos possíveis. E, no entanto, de novo, aqui estamos presos nessa casca, mas já tomando como fato incontestável a dualidade subjacente em tudo, a distinção entre os dois mundos, o mundo da matéria, o mundo da carne e o mundo do espírito, o mundo das ideias. O divertidamente irônico é que, por mais que queiramos nos perder no mundo das ideias, nosso corpo insiste em nos chamar de volta o tempo todo. E aí surge a necessidade de conciliar as coisas do espírito com as coisas da carne. Lá no fundo, que não é tão fundo assim, intuímos que a dualidade é outra aparência. Todas as coisas da carne dizem respeito ao espírito, e todas as coisas do espírito dizem respeito à carne, de modo que tu não consegues separar terminantemente um do outro. Sem nosso corpo, nosso espírito não tem onde se enclausurar. Sem nosso espírito, não percebemos nosso corpo, e voltamos para um estágio anterior da evolução animal, quando o espírito ainda não existia. Será assim enquanto estivermos aqui, enquanto não pudermos nos libertar e subir lá para ficar flutuando no mundo das ideias, junto com Platão, Kant, Hegel, Schopenhauer. Mas a questão que se coloca é: queremos isso? Isso depende, em certo grau, da nossa vitalidade.
O normal em qualquer animal, como em qualquer ser humano, é gostar de viver. Todo dia em que acordamos e sentimos o sol batendo em nosso rosto, é como se o mundo, a vida, começasse de novo, ex abrupto. Não pensamos em nada, somos como uma criança, como um animal. O mundo das ideias está tão distante de nós quanto o mundo dos sonhos. Porque não precisamos de fantasia quando a vida irrompe em nós, naturalmente. Somos parte da natureza, temos uma função biológica, ademais de nossa função social. E contra tudo o que queiramos imaginar, esse planeta não tem nada contra nós. Existiu antes de estarmos aqui e existirá quando todos nós houvermos partido. Se esse planeta existe para a vida, então estará bem servido enquanto a última espécie de bactéria não desaparecer daqui. Essa postura nada tem de ingênua ou romântica, porque eu estou longe de idolatrar a natureza. Não a vejo como algo intrinsecamente bom. A natureza é o que é, como eu sou o que eu sou. Apegar-se à vida é um ato instintivo e egoísta. E todas as nossas ideias parecem convergir às vezes para fazer-nos odiar o próprio fato de estarmos vivos. Não a ideia da vida como ideal, como meta inatingível. Viver nunca será um ideal, porque viver é o que cada um de nós faz enquanto estivermos respirando nesta terra. Não é a tua meta, é o que tu estás fazendo, mesmo quando juntas todas as tuas forças para erigir o sistema mais pessimista possível. Ainda assim, tu serves a vida, porque o teu exagero faz com que outros percebam o exagero deles. Tentem adotar uma postura mais equilibrada e sigam vivendo, como tu. Esses sistemas pessimistas decorrem, em certa medida, da nossa insatisfação, seja física, seja mental, com a vida e o mundo, com o momento presente, com as condições físicas do nosso corpo. É perfeitamente possível, para além da pura miséria física, que faz com que ansiemos pela morte para nos ver livres, né, da abjeção, cheguemos à conclusão racional de que a vida não vale a pena, à la Schopenhauer. Isso seria um assunto para outro vídeo, mas eu adianto, né? O pessimismo schopenhaueriano é um mal-entendido que ele mesmo alimentava. Agora, aqui na vida, né, dos que gostam de estar vivos, nós não podemos respirar no mundo dos possuídos, no mundo obcecado com aquele outro, o mundo das ideias. Stirner nos propõe um meio de salvaguardar nossa imaginação enquanto permanecemos com os pés fixos na terra. Como eu disse antes, tu não deves te pejar da necessidade de tua dose diária de fantasia. O negócio é ponderar as coisas e não deixar as ideias adquirirem dimensões desproporcionais. Podes chegar às nuvens, mesmo mantendo os pés no chão. Pelo fato de ter uma mente, tu não podes pretender que esta mente possa remodelar o mundo ex abrupto, ao arbítrio das tuas disposições de momento. O mundo onde tu vives é o mesmo onde todos os outros vivem. Tua mente compete aqui contra 7 bilhões de mentes. No entanto, o mundo é um só. E ele prossegue, quer sonhemos com sua remodelagem, quer sonhemos com sua aniquilação. Prossegue conosco ou apesar de nós. Até ao egoísmo, a razão prescreve o remédio da sensatez. Da mesma forma com que nossa mente é limitada pelo nosso frágil corpo, as mentes de todas as pessoas do mundo, por mais grandiosas ou mais medíocres que sejam, são limitadas pelo próprio mundo material, que expõe, com o passar do tempo, a inutilidade final de todo e qualquer sistema e a vacuidade de todos os ideais. Porque as ideias, todos os ideais, só existem no nosso espírito, e a realidade pouco se importa com o que nosso espírito concebe. Por isso, todo o trabalho da nossa imaginação só serve, em última análise, para nós mesmos. Stirner chama os seus contemporâneos de Erznarren, os arquiloucos. Por quê? Porque estão todos obcecados com suas próprias ideias e seus próprios sistemas, os spooks, que eles mesmos criam e projetam no mundo, criavam e projetavam no mundo.
sem se preocupar se essas ideias tinham ou não correspondência com a realidade. O que importa é o teu sistema, o sistema que tu eriges com tanto esforço, tanto trabalho intelectual, né? O problema é que o mundo aí fora, né? O mundo em que vivemos continua o mesmo, né? Independente dos sistemas que nós concebemos, independente do trabalho, né? Que a concepção desse sistema nos deu. Isso não é uma coisa que deveria nos enlouquecer ou nos decepcionar. É a realidade. Ao mesmo tempo que tu estás preso no mundo, a tua mente te permite te livrares dele. Isso não é algo ruim. A postura cínica do Stirner, né, diante da vida, né, rindo de todas as suas pretensões, também rindo de si mesmo. Né? Ele ri de si mesmo em primeiro lugar, tem algo a nos ensinar. Por isso que eu criei esse canal. Obrigado por tua atenção.